cuidar de mim, Deus. Deus cuidar de mim na sombra das suas asas. Deus cuidar de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho. Oh, sério. Deus cuidar de mim. Quero ler o texto de vocês, vou cantar um pouquinho. Eu quero ler o texto de Romanos capítulo 8, considerando que a gente já está em vias de final de ano, de Natal, de... Essa hora que o Monjá vai tudo tá bom, né? Romanos capítulo 8. Verso 31, só quero ler esse versículo agora e depois fazer uma reflexão com vocês. Verso 31 ele fala assim: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala assim, olha agora, fala, se Deus é por nós. Olha para alguém e fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está dizendo aqui que não vai ter ninguém contra nós. Ele vai estar falando de uma relação de força. Se o maior é aquele que está do nosso lado, qualquer coisa se torna infinitamente menor. Em nome de Jesus. Tem um músico que eu gosto muito, que é o Miles Davis. Ele é um trompetista, um dos maiores trompetistas que a gente teve no século passado, no começo desse século, não, século passado. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse, ele é de St. Louis, uma região que sofreu muito com a questão social, e ele vai dizer uma coisa na autobiografia dele. Ele diz: quando eu nasci, ele fala, teve um grande vulcão em São Luís, um grande furacão em São Luís, que varreu toda aquela costa, toda aquela região e destruiu tudo. Aquele furacão destruiu casas, galpões, paióis, e tudo que era produzido aqui. Ele começa exatamente assim na autobiografia dele: foi destruída pelo furacão. Ele fala: talvez seja por isso que eu tenha tanta relação com o som, com o vento, que é o sopro, né? Talvez seja por isso que eu tenha tanta relação com o sopro. Quando eu comecei a ler essa biografia do Miles pela primeira vez, eu falei: cara, que interessante, como que a gente é capaz de passar por situações que não te destrói, mas pode te dar lições para a vida toda. Ele fala: a minha relação com o sopro não está relacionada com as grandes melodias que eu ouvi. A minha relação com o sopro está relacionada com um furacão que soprou e destruiu tudo. Então, se aquilo que veio, lambeu e destruiu tudo, não me destruiu, eu posso fazer da minha vida um instrumento onde aquilo que poderia me destruir vai ser exatamente aquilo que vai me fazer mais forte. É um pouco aquilo que a gente aprende de que aquilo que não te destrói te faz mais forte. Então, é essa reflexão que eu gostaria de fazer sobre o final de ano e sobre a tua trajetória até aqui. Que a gente vive a gente está exposto a esses furacões, né? A gente está exposto a essa coisa de São Paulo, que veio e lambeu São Paulo e o sul do Brasil todo, e a maior capital da América Latina é quase que destruída, vive um apagão de milhares e milhares de casas que sofrem porque um furacão, um vento veio e destruiu. Parece que São Paulo se apresenta tão poderosa diante do Brasil, fragilizado. Parece uma cidade tão... Mas foi um vento que destruiu, que derrubou árvores, que trouxe alagamentos, que trouxe um monte de coisas de prejuízo para aquele tempo. E daqui a pouco São Paulo vai estar de pé novamente. A nossa vida, eu queria ser essa pessoa que tem só
notícia boa, eu queria ser o Paulo Vieira. Como é que você paga 10 mil reais para aprender um curso de 3 dias como ficar rico? Ele fica rico, eu conheço algumas pessoas que ficam, mas geralmente ele fica rico. Eu queria ser um coach, eu queria ter a fé de um coach, de um Pablo Marçal. Vem aqui, Sassá, que eu vou te dar 3 passos para você ficar milionário. Eu queria ter esse poder, mas eu não tenho essa cara de pau para falar que aquilo que eu vou entregar daqui vai ser solução absoluta para a tua vida. O que eu tenho muita fé e vocação para ser é alguém que traz uma boa notícia para você, como o anjo trouxe a Maria, aquela jovem Maria. Você é abençoado. Você é uma grande abençoada. Você é bendita de Deus, porque Deus se lembrou de você. E ela fala, a minha alma engrandece ao teu Todo-Poderoso, porque Ele se lembrou de mim. Ele contemplou. E quando Ele contempla com o filho que havia de nascer, Ele não está isentando Maria e a sua história, e José e a sua história, dos infortúnios da vida, das dores e dos desafios da vida. O que Ele está falando é que, apesar de tudo isso, a minha alma engrandece o Senhor, porque Deus olhou para mim com misericórdia, sua graça me alcançou. Isso eu tenho fé para te dizer que, a despeito dos furacões que sopram, a graça de Deus continua sobre a sua vida. Alguém pode dizer um amém e receber? Eu acredito exatamente nisso aí. Numa fé que me dá força para vencer furacões. Numa fé que me dá força de me levantar depois. Como é que eu sou? Porque esse ano, depois, sei lá, dos últimos 10 anos, está sendo um ano maravilhoso para mim. E vocês sabem do que minha caminhada, a maioria, muita gente sabe muito mais do que outras, mas está sendo muito bom terminar o ano assim, vendo o olhar e falando, caraca, me dei bem, Deus foi misericordioso. Mas poucas pessoas que estão celebrando minhas conquistas têm olhar e têm memória das dores, das angústias, dos furacões. O fato é que o furacão sopra para todo mundo. Jesus fala que o vento chega para todo mundo, para a casa que foi construída perto da areia e para a casa que foi construída sobre a rocha. O vento sopra para todo mundo, senhoras e senhores. E o meu desafio, minha palavra para você é que você tenha um cuidado e a diligência de construir, de saber exatamente onde você está construindo seus sonhos, suas expectativas, seu propósito. Se é sobre uma areia, uma coisa efêmera que vai te dar 3 passos para a vitória, e quando isso não acontece, dá ruim. Ou se você está edificando sobre a rocha. Porque chega lá que o vento sopra, como soprou em São Paulo. Eu estava vendo lembrando uma matéria hoje, lembrando sobre tsunami, lembra? Uma onda de 30 metros varre toda aquela parte da Ásia e destrói sonhos, poderes, força. E, gente, me lembrei também de um episódio que acontece que o Bush estava reunido com outro líder mundial, o homem mais poderoso da Terra estava reunido. Só que ele foi picado por um vírus, estava com um vírus. E diante do cenário internacional, ele desmaia. O homem mais poderoso do planeta daquela época desmaia na frente de todo mundo por causa de um vírus, de uma gripezinha que destruiu, que derrubou ele na frente. Então, estou falando que o vento sopra de alguma forma para todo mundo. E o grande diferencial é como é que eu estou, onde é que eu estou construindo a minha vida. A minha pergunta para você é: o que foi construído em 2025 sobre a rocha e o que foi construído sobre a areia? Suas expectativas estão onde? Quando Paulo fala, se Deus é por nós, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Quais coisas? As grandes coisas que Deus faz e as grandes coisas que a gente gostaria que Deus fizesse e não fez. Porque a vida é isso, esse conjunto de ordem e de caos. Nós, como disse o poeta Lulu, nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. E o silêncio pode ser uma bênção na sua vida, o silêncio. Dar conta de conviver com o silêncio de Deus é uma bênção, é sinal de maturidade. Porque Deus não fala todo dia, toda hora. Só com o profeta Miguelzinho. Eu acho que o grande desafio da fé e da existência é você saber conviver com o silêncio de Deus. Você dá conta de conviver com a não resposta. Eu falo isso, acho que desde que a sua existe. Porque às vezes as pessoas chegam lá, vão lá na igreja e falam, o pastor vai me dar uma palavra, vai mudar minha vida, não sei o que Deus vai falar comigo. E às vezes as pessoas são levadas a lugares onde a proposta é essa: vem aqui que eu vou te dar uma palavra para resolver o teu problema. Hoje eu resolvo o teu problema. E às vezes você está alimentando uma ilusão das pessoas.
eu sou vocacionado para trabalhar com honestidade da vida, com a realidade do dia. É que você vai precisar dar conta de conviver com o silêncio de Deus e das coisas. Mas eu também sou desafiado a te fazer pensar no quanto a vida tem sido generosa com você. Como é bom respirar e entender que é de graça. É de graça hoje, porque há 6 anos atrás não estava sendo de graça. E algumas pessoas perderam a graça de respirar e a gente está respirando hoje, gente. Você pode dizer amém? Amém. É bom poder olhar e terminar com essa sobriedade com Deus para te agradecer, porque o Senhor se lembrou de mim, mesmo quando eu achei que o Senhor não estava se lembrando de mim, porque eu não dou conta de tudo. Que bom ver tua filha perdida. Meu Deus do céu. Deixa eu você, irmão. É uma bênção, não é? Olha só, o Myers fala que o vento soprou lá no São Luís e varreu tudo. Ou quase tudo, deixou ele. E teve uma relação com o vento, com o sopro. Ele passa a vida toda soprando aquele trompete. E mesmo depois de morto, o som do Miles Davis ainda é um dos sons mais belos da história da música de todos os tempos. De alguém que nasceu e quando ele nasce, um furacão sopra e destrói quase tudo. Se você fizer uma leitura da sua vida, você pode fazer essa coisa sistêmica, você pode ver, só teve furacão em 2025, mas o que sobrou vai ser infinitamente maior e mais poderoso do que aquilo que aquele ventinho trouxe. Você vai descobrir que aquele vento, você vai poder dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ser o vento de St. Louis, maior do que Myers. Quase ninguém se lembra daquele vento de St. Louis, mas todo mundo se lembra mais deles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sempre faço leitura da minha vida, da minha trajetória, porque acho que o Evangelho está em mim, está em você. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma revelação das pessoas. A essência do Evangelho de Jesus não é um conjunto de dogmas e regras, mas é alguém que vive uma experiência com o sagrado, que vive uma experiência com Deus, como poucos, aqueles que esperam encontrar Deus num livro, ou num texto, ou num conjunto de regras, dificilmente vai conseguir perceber a estrela que está nascendo lá em Belém. Onde está o Filho de Deus? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Mateus capítulo 2. Que coisa linda, né? Os 3 reis magos que vêm do Oriente falam, onde está o nascido rei? Onde está o Filho de Deus? Porque nós vimos a sua estrela. E estava o rei Herodes, estavam os fariseus, os saduceus, todos os sábios ali do templo, querendo ver onde é que está o templo, onde é que está o Filho de Deus. Não, eu estou olhando para o livro, não estou olhando para as estrelas. Eu estou olhando para o templo, feito por Herodes. A grandiosidade do templo de Herodes, eu não estou olhando para as estrelas. E às vezes o templo ele só serve para isso, para impedir a nossa visão da espacialidade, do infinito. A gente está tão achando que Deus está na 4 paredes que a gente acha que Deus está aqui. Deus está aqui. Não, Deus está lá fora, quando você tem coragem de levantar os olhos e ver e procurar Deus nas estrelas. Onde está aquele que foi enviado por Deus? Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Essa capacidade de saber que ele está para além dos livros. Eu gosto de falar da estrela que está brilhando na minha vida, da estrela que está brilhando na sua vida, da glória de Deus que está brilhando na sua vida. Muito mais do que um livro, muito mais do que um dogma, muito mais do que qualquer coisa. É você ter essa capacidade de dizer, eu estou vendo a estrela, eu estou tendo o meu relacionamento com Deus. Eu consigo ver Deus na minha trajetória. Eu não vejo Deus somente dentro de 4 paredes, dentro de um templo. Eu vejo Deus na minha vida. Na vida da minha netinha. Eu estou usando essa netinha porque a vida está aqui hoje. Eu estou vendo as crianças e vejo a glória de Deus. Eu vejo o poder de Deus se manifestando. Eu posso dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? 2025, se Deus está do teu lado, querido, as outras coisas são pequenas.
pequenas. Até aquelas coisas abençoadíssimas que você deu são infinitamente menores do que a presença dele sobre a sua vida. Amém? Porque às vezes a gente ganha tanta coisa, a gente é tão abençoado na vida que a gente esquece Deus. Deus só serve, Deus é utilitário. A coisa está boa, eu quero Deus. A coisa não está boa, não. Eu dou conta de viver com Deus na celebração da minha casa, na festa que eu dou. Deus está lá. E quando o vento sopra, aquele furacão vem, Deus está lá também. Eu dou conta de enxergar Deus e poder dizer: se Deus é por nós, fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai falando sobre um monte de coisas que vão acontecendo na vida, pode acontecer na vida, de conquistas, de derrotas. E esse texto de Paulo, ele combina muito com o Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala: eu aprendi o segredo. Abre lá em Filipenses capítulo 4. O tempo precisa fazer de você, como John Besson falou, eu gosto de usar a Bíblia, os poetas e outros livros também. Filipenses. Exatamente. Verso 10 diz assim: ora, muito me regozijo no Senhor por ter finalmente renovado o nosso contrato comigo, do qual, na verdade, andava deslembrado, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa da necessidade, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Fala comigo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Como tem várias versões desse texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, tem uma outra versão que fala assim: eu aprendi o segredo de viver plenamente. Fala comigo. Eu Coisa tá tão braba que no caminho da igreja, olha o que aconteceu com o sapato. Eu quero te desejar nesse verão de 2025, 2026, essa graça de olhar para a vida e dar conta dela. Eu estava falando esses dias, em São Paulo, semana passada, uma atividade que eu participei, sobre as pessoas que dão conta de viver plenamente. Esses dias eu fui no restaurante do filho da Gal, do Gabriel. Cara, que restaurante maravilhoso. Eu cheguei para ficar meia horinha, porque é caro, né? Eu fiquei a tarde toda com a Amanda lá. Fiquei a tarde toda. Aquela vida maravilhosa, padeiro Leblon, sol, pôr do sol maravilhoso. Eu falei: meu Deus, não quero sair daqui, não. Eu quero ficar aqui. Cara, mas eu quero ficar aqui, Jesus. Pensou aí, lá no Pix. Mas aí eu percebi, sabe o que eu percebi, Marcos? Que naquela mesma imediação ali tinha uns rapazes vendendo alguma coisa, vendendo carregador de celular, não sei o quê. E teve alguns que estavam com a mochila carregando, vendendo coisa, teve alguns que foram parando no meio do pôr do sol, nas mesmas imediações, sem ter que pagar caro, como eu paguei, uma comida maravilhosa. Sentaram lá, assim, e estavam olhando o pôr do sol como eu estava. E eu curti o pôr do sol, mas eu curti também o pôr do sol dos caras. É gente que dá conta de viver plenamente. Vocês estão entendendo? A gente dá conta. O pôr do sol é o meio do pôr do sol. Aquela coisa, aquela visão maravilhosa, magnífica de quem paga no IPTU. Gigantesco de 20 mil, o camarada estava ali vendendo carregador de celular e sentado olhando o pôr do sol. Não é barato, né? Se é fiel. Olhou para o é fiel. Se é, a diferença do preço. Só quem está pagando e quem não está pagando. E essa beleza, Paulo está falando: eu aprendi o segredo de dar conta da vida, de viver plenamente. Como uma pessoa falou para mim que ela tinha sido muito rica e estava quebrada, ela falou para mim assim: cara, às vezes eu estou duro, não tem dinheiro para nada, tem 20 reais, eu vou comprar um água Perrier e bebo. Compro uma Perrier e vou ver o pôr do sol ali no posto 6 da Barra. Sabe, dá para ter tudo. Às vezes não dá. Mas o que você tem, você consegue viver essa beleza que pode ser a vida, que o Gonzaguinha fala, tá? Que é bonita, é bonita. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo fala: eu aprendi, eu sei dar conta de... mas eu já comi do bom e do melhor, já tomei os melhores vinhos, e agora estou passando por dificuldade. Mas dá conta de tomar uma vinha de pouco.
Eu lembrei de um pastor aqui da igreja. Pastor Leandro. Dessas histórias. Cara, conheci uma menina, fui lá pra praia, lá no Recreio, tomamos uma água de coco. Eu falei, sério? Rachamos uma água de coco? Eu falei, sério mesmo? O desejo é que você aprenda a dizer com muita força esse final de ano. Fala assim, se Deus é por nós, mas fala mais alto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero olhar para a vida com graça e ver a presença dele dizendo, eu não tenho uma frase lá de São Gonçalo que eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Tem essa frase assim, muito de coroa, muito da década de 50. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E a pessoa às vezes não tinha quase nada que tinha e que amava. Ele amava muita coisa que não tinha quase nada que dizer que tinha, mas dava conta de viver, dizendo, eu aprendi o segredo. Eu aprendi a dar conta, eu aprendi a entender que esse furacão aqui, que destruiu quase tudo, deixou uma memória que eu ressignifiquei e fiz dele um sopro, um som que vai levar alento para pessoas que estão vivendo suas turbulências existenciais. Elas vão ouvir Someday My Prince Will Come, demais David tocando, vai falar, oh, que coisa que traz tanta paz. Eu ouço Summertime e sinto paz, mais David tocando, mas o que se tornou, o que originalmente foi para ele um sono, vai virar a paz que se tornou. Paulo está falando. Eu sei ter, sei não ter. Ele fala em Filipenses 4, fala, no verso 11, verso 12. Eu sei passar falta, eu também sei ter abundância. Tem gente que a abundância e a prosperidade faz mal para ela, adoece, a transforma, a transtorna. Algumas pessoas eram pessoas tão do bem, até ganhando muito dinheiro. Eram pessoas tão queridas, tão necessárias, tão importantes para a vida e para a humanidade, até ganhar dinheiro. Até ganhar amigos milionários. Eram pessoas tão interessantes nas ideias, no humor, no prazer de estar junto, na cumplicidade, na simplicidade da vida, na complexidade da vida, até ganhar dinheiro. E o dinheiro se tornou um Deus dela. E as relações passaram a ser relações utilitárias. A partir. E eu não posso deixar de olhar para a igreja evangélica brasileira e ver como que ela se transforma a partir de um lugar de poder que ela decidiu ocupar. Deixou de ser um lugar aprazível. Deixou de ser um lugar onde um nascedor do rei de Deus, do filho de Deus. E uma estrebaria existencial passou a ser o palácio de Herodes. Tem tudo, só não tem visão do céu, estrelas e o anjo e a luz brilhando. Tem um texto que fala que Deus dá graça na simplicidade. E simplicidade eu não estou falando de mediocridade. Eu estou falando dessa capacidade de olhar para a vida com beleza, de ver as coisas não me têm. Eu posso ter as coisas e as coisas não me têm. Uau! Esse é o segredo de viver para ver que você pode ter muita coisa, muitos acessos, mas você continua sendo essa pessoa acessível, que toca em gente, que vê gente, que toca em pessoas, que sente, olha, é humano, não é coisa, é humanidade, é essa coisa maravilhosa que a vida pode ser. Paulo fala, eu aprendi a ter. Será que o tempo e a minha fé, que tem me levado a lugares tão interessantes, tem me ensinado a ter? Ou tirou de minha capacidade de ter? Ele fala, eu sei passar necessidade, mas eu também sei ter abundância. O contrário também é interessante a gente fazer essa reflexão. Porque tem gente que ele parece que ele ou ela, às vezes, vive refém dessa coisa da miséria, né? Não é para mim, isso não é para mim, nossa, meu Deus. Eu levei uma missionária na minha casa uma vez, ela era uma missionária, enfim, num país que ela estava há muitos anos, muita dor, muito sofrimento. E eu falei, vou receber missionária em casa e vou
preparar um almoço, assim, por exemplo. Tinha um amigo, né, muitos anos. Eu preparei um almoço para ir para a Nalva, que trabalhava em casa. Na hora que o almoço foi servido, ela começou a chorar. Eu falei assim, eu não consigo comer. Porque eu estou lembrando lá do campo missionário das pessoas que não têm comigo. Eu fiquei um pouco constrangido com aquilo. Confesso a vocês que eu fiquei um pouco constrangido, porque eu não preparei um banquete com os talheres melhores, talheres, não, eu preparei um almoço digno. E ela não quis participar daquele momento, entendeu? Porque ela estava lembrando das pessoas que não tinham. E eu falei para ela, sabe que hoje, nessa refeição, você pode dar conta de desfrutar de uma coisa que um amigo está te oferecendo. Vocês estão entendendo? Que às vezes as pessoas, tem gente que não dá conta. Eu quero que você, nesse momento, dê conta de passar uma ceia abençoada. Glória a Que Deus. você estiver em casa. Amém? Você pode Amém. Você vai, mas eu não tenho o que eu gostaria. O que você pode? Se você não tem nada na tua casa para comer, para fazer uma ceia digna, procura a gente. Mas o que você tiver, dê conta. Dê conta de viver plenamente. Na fartura eu não posso dar aqui não, porque eu fulano de tal. Gente, e o Natal tem um negócio de família que é estranho, né? A pessoa quer beber um pouquinho, ela começa na guarda. Sabe o que as pessoas começam a chorar do nada, começa a chorar, começa a chorar. Ah, que saudade! Cara, como assim que essa saudade da menina? Não, mas eu queria que você estraga a alegria de todo mundo. Não roube a alegria das pessoas porque você não está dando conta, pelo amor de Deus. Dê conta. Então, agora eu me lembrei daquele dos avós, eu gostava muito dessa música. Estou ordenado. Calma. Eu fui lá buscar Altemar. Dê conta de viver. Paulo fala, eu aprendi, eu dou conta de viver plenamente. Eu dou conta de ter uma ceia bonita, abençoada. Eu não estou tendo o meu melhor momento, então eu não vou fazer nada. Mas o que dá para fazer? Mas dê conta, pelo amor de Deus. Paulo fala, eu aprendi o segredo de viver plenamente. Eu gosto de aprender, mas eu gosto muito mais do que o pôr do sol. Eu gosto muito mais do pôr do sol. É aquele camarada lá que estava eu no restaurante lá do Gabriel, maravilhoso. E um rapaz ali na esquina, assim, 4, 5 metros, sentado na areia, olhando comigo no pôr do sol e dando conta. Uma primeira família. Tem que curtir o pôr do sol. Ah, eu não vou ficar no restaurante confortável porque tem um rapaz ali que está trabalhando. Ele não está trabalhando só, ele está vendo o pôr do sol. Você está vendo o pôr do sol? Eu não dou conta porque tem muita gente que sim, eu tenho um olhar solidário, preciso ter, essa é a nossa missão. Eu não posso coisificar ou estabelecer, ser a régua da prosperidade. Então, se eu sou de Deus, eu tenho que ter isso. Não tem que ter tudo, não. Eu aprendi a dar conta de viver realmente. Gostaria de ter outras coisas, gostaria. Mas nem por isso que eu vou tocar, eu te proponho o Roberto Carlos no Natal, você vai começar a chorar no cantinho. Meus casamentos foram destruídos, minha vida foi destruída até agora. Não bota Roberto, não, pelo amor de Deus. Se for te fazer mal, outra coisa, vocês estão entendendo? Só toma um negocinho, um sangue de boi, já dá um nó na cabeça, na barriga, e não sei o quê, e bota com medo de ver aqueles postos. Deus me livre, parte, cara. Tem um negócio, tem uma dona num posto. Sem passar necessidade, sem ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentando tanto a ter fartura quanto passar fome, tanto a ter abundância quanto padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala aí. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala mais forte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala para alguém assim, bate a mão dele e fala assim, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Dá um glória a Deus aí mais alto. Glória a Deus. Todas as coisas. E todas as coisas não é tudo não. Todas as coisas é ver o pôr do sol. Como diz o Dígia, eu quero ver o pôr do sol lindo como ele sopra. Onde está o rei? Onde está o rei dos reis? Onde está o Messias, o Filho de Deus? Que nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo.
O poder de Herodes não era capaz de ver a estrela. O poder religioso dos saduceus e do templo não era suficiente para ver a estrela. Mas aqueles que vinham do Oriente. E essa é a memória que a gente precisa guardar também no Natal. O Natal não é uma festa cristã, pura e simplesmente. Porque quem viu a estrela não eram cristãos, não eram judeus, não descendentes, não eram abraâmicos. Está por pensar? Quem viu a estrela não era abraâmico. Não eram das experiências abraâmicas. Eram reis que vieram do Oriente. Era um outro confessional. Sabe essa leitura de que a estrela nasce só para os iguais? Esse não é o espírito do Natal. O Natal é a festa daqueles que têm a capacidade de olhar para o céu, para além dos tempos, para além dos poderes, de olhar para o céu e ver a estrela e identificar que tem uma luz que está brilhando. Me lembrei, terminando aqui, que alguns anos atrás, eu encontrei com um Arlindo Cruz no avião indo para... Eu estava indo para Palmas, ele estava indo para Brasília, e eu entrei, eu estava sentado lá, todo mundo sentado no avião, e eu entrei, ele ficou olhando para mim, quando eu passei diante dele, ele disse: eu conheço você é do Boston. Aquele jeito dele era muito humor assim, você é do Boston, cuida de mim. Eu falei assim, cuida de mim, eu disse, minha mãe é evangélica. Aí ele me abraçou, fui sentei atrás, depois ele levantou o olho, se levantou e foi lá. Eu podia sentar do meu lado, a gente foi conversando, uma conversa boa, sabe, uma conversa engraçada pra caramba. Uma pessoa muito, muito bem, muito espirituosa, assim, a gente conversando. E ele falou assim: olha, eu já tenho mais de 600 músicas gravadas, mas quando dá ruim pra mim, cuida de mim, cuida de mim. Cuida de mim o pé da cruz, cuida de mim o pé da cruz. E a gente foi rindo e tal, e marcamos de compor na época. E ele falou assim: eu queria cantar uma música com você, para a pé da cruz, para homenagear a minha mãe, que ela gosta muito de você. Eu falei: cara, vamos levar 10 anos atrás, sei lá, 15 anos. Depois ele adoeceu e não foi possível. O tempo passou, estéreo. O tempo passou, parecia que aquela coisa, aquele desejo, já havia sido enterrado com ele. Aí esse dia eu estava olhando para minha rede social, apareceu minha música lá, Aos Pés da Cruz, lá lindinho, o filho da Bíblia falou assim: mestre, não, ele postou a música cantando: mestre, pô, você aceitaria gravar o pé da cruz comigo? Aí eu falei, na hora eu falei assim: será que ele sabe alguma coisa? Não, vamos gravar tal. E a gente vai gravar amanhã lá no meu estúdio. Vamos gravar o bem e Aos Pés da Cruz. Mas não fala para ninguém não. O Barrabás já pegou ali, já está doido. Assim. O Barrabás é o nosso foqueiro gospel. O nosso fuxico sul. E eu falei para ele assim: rapaz, tantos anos atrás eu encontrei teu pai na vida, eu tenho essa estratégia, começou a chorar. Foi interessante que aquilo que parecia que estava morto, literalmente, se tornou vivo na vida do filho dele. Né? E eu achei tão simbólico ele falar dessa música que o Arlindo tinha falado, que ele cantar comigo, o filho comigo. Mestre, estou aqui ouvindo, tomaria gravar comigo, está bonito. Posso mostrar para vocês que aqui, não vou mostrar não. Eu queria até mostrar, mas não vou mostrar. Não, você não for livre, não sou Papai Noel, esquece. Estou brincando, porque a gente vai gravar amanhã, depois vocês vão ver, mas está muito lindo a gente poder ver essas coisas, que uma música que foi feita embaixo de tanta dor, como a música Aos Pés da Cruz. Aos Pés da Cruz foi esse furacão que veio na minha vida, que estava soprando naquele dia, que estava varrendo tudo. E o que sobrou daquele vento, depois que sobrou tudo, varreu quase tudo, sobrou essa coisa que traz alento para tanta gente.
Meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças pra continuar, guardando uma promessa em meu coração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Gente, antes de cantar a outra parte, só para você pensar aqui dentro, fazendo uma síntese de tudo que eu falei hoje. Antes de ser uma poesia bonita, essa música é uma história de dor. Antes de ser um vento, um sopro de vida para muitos, de levar alento para tantas pessoas do mundo ao longo desses anos todos, ela foi um vento de alegria. Estou entendendo? Então, nesse final de ano, dê conta de olhar para Deus e falar: Ele vai me dar força. Eu estou adorando ver você fazendo seu grupo. Eu te sigo, sabe? Cara, você é muito. Vocês têm que seguir a Isabela na internet. Cara, é maravilhoso. Eu vejo os conteúdos da Isabela e falo: meu Deus, que coisa maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu conheço essa menina desde sempre. E ela virou uma coisa gigantesca na rede. Eu falo: caramba, olha como é que ela é engraçada, falando coisas tão interessantes do dia a dia. E é isso, eu falo, é isso. Faz um dos ventos que sopram poesia, que vai levar alento para muita gente, amém? Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, olha aí, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Filho, a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Nós vamos cantar hoje um cântico que é meu alvo, mas as palmas todas eu estou pedindo para a gente fazer o nosso momento do ofertório. Em seguida a gente vai cantar o meu alvo.
compilado, né? A pastora Cíntia falou, a juntos. O pastor Cleber ministrou agora para a gente. A pastora falava daquilo que nós planejamos. No começo do ano, algumas coisas saíram do nosso controle. Tantas vezes nós imaginamos que o ano vai ser diferente, né? Nós fazemos planos na nossa vida. Saem do nosso controle. E num primeiro momento, como o pastor Cleber estava falando também, nós não nos damos conta de entender que ele diz, a palavra diz que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. E aí nós nos desesperamos, e aí nós olhamos para aquilo que nós havíamos planejado, mas eu planejei assim. Se eu olhar para 2025 foi uma loucura. Eu nunca imaginei o que seria meu ano. Nenhum ano da minha vida eu imaginei tanta coisa que ia acontecer esse ano. Contudo, eu chego no final de ano melhor e maior. Eu cresci. Doeu. Meu aniversário, eu fiz aniversário 3 de junho. Viajei no meu aniversário, 60 anos, viajei. Foi um inferno. Sabe aquele aniversário? Que coisa horrível. Passaram 6 meses. Eu cresci. Doeu, mas eu cresci. E aí, a gente precisa, isso de verdade, entender que Deus tem um plano maior para nós. Ele sempre cuida de nós. E, sobretudo, a palavra de Gálatas, ela não falha. Gálatas 6:9. Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai jogar. E aí nós chegamos, como o pastor Cleber falava também, muitas vezes nós deixamos que algumas coisas nos tirem do centro do que Deus quer para nós. Porque Deus quer nos abençoar, Deus se agrada com a prosperidade dos justos. É a palavra de Deus, é a invenção. Mas que essa prosperidade, ela não me tire do meu centro de conexão com Ele, com as pessoas que estão à minha volta. E essa prosperidade, ela não se volte para eu abandonar. Tem uma passagem em Provérbios também, que eu gosto, mas eu nunca gravo muito bem. Não me deixe ter falta a ponto que eu te negue, mas também não me dê demais a ponto que eu te abandone. Muitas vezes é isso, a gente está parado olhando o que está faltando, e chega num momento como esse, a gente, mas eu não tenho. Eu sei tanta coisa para mudar. E a gente está sempre preocupado com o que é natural. Nós olhamos para a conta, tantas vezes a gente faz loucura. Agora, Natal, a gente faz loucura para dar um presente, para dar um presente para o filho, para o marido, para a gente mesmo. Mas não faz uma loucura para dar uma oferta para Deus. Não para a igreja, para Deus. Eu preciso crer de verdade que eu não estou dando para a igreja, eu não estou dando para um homem, eu estou dando para Deus, semeando para Deus. O que eu faço por aí? Ele dá 30, 60, 100 vezes.
É isso que de verdade eu queria que a gente, nesse final de ano, pudesse ter isso em mente. Que a gente possa confiar nele, que a gente possa entregar o coração para ele. Mas como eu sempre falo, a palavra de Jesus, e virá um tempo, os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Não é adorar só aqui na hora do culto, é adorar na hora que me dói de verdade, que a gente mais sente. Porque para a gente o dinheiro é muito natural. Ficar sem dinheiro faz a gente chorar, ficar sem dinheiro faz a gente doer. Mas, no final das contas, como o pastor disse, do Arlindo, e é para a nossa vida, quando aperta, a gente corre para ele. Deus, por favor, me salve. E aí ele vai olhar e, agora você quer que eu te salve? E aí, vamos lá. Isaías 43, 26. Entra em juízo comigo e me mostra o que a gente pode justificar. Aí a gente entra com ele e fala, mas aí você veio R$2. Uma pé de R$2. Uma 100 frutinhas por R$2 vai dar 200. Quando você precisa de 200 mil. Mas é isso. Sobretudo ele é misericordioso. Ele é bom. Tudo que ele faz é agradável. Amém? Deus te abençoe. Que é rigor de que está na projeção, não é da lateral da Ana Pedir. Terminar cantando meu alvo, rapaz, por favor. Quem já ouviu o álbum novo? Fosse desse amor? Já? Dia 23 de dezembro, no Teatro Glaucio Gil em Copacabana, vai ter um outro evento lá no nosso último desse ano. Um coro, vai ser bem bacana. Você está convidado a participar com a gente. Canta assim, ó. Estou subindo no lugar mais alto. Já queimei as mãos com o passado. E os meus olhos, 2026, vejo o futuro. Tudo novo se vê, tudo novo se vai. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai vir, se Deus é por nós. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Queria que você ficasse de pé, por favor. Senhor. Antes da gente cantar novamente essa parte, você desse um abraço aí para as 2, 3 pessoas e falasse: Deus
Deus te abençoe. Em nome de Jesus, poderosamente. Deus abençoe. Meu sonho. Gente, eu gosto da sua, porque a sua é um espaço tão democrático, né, gente? Eu fico feliz por isso. Olha só, o Israel veio hoje com a camisa do Vasco. Tá vendo? Tá vendo? Meu marido. Israel veio com a camisa do Vasco. O Flamengo joga quarta-feira. A pastora Cíntia da Botafogo. É só isso. Botafogo também? Eu nasci Flamengo. Quando eu nasci, Deus falou Flamengo. Aí eu caí, virei Vasco 9 vezes. Depois eu voltei. Viu, Israel? Então, se Deus tocar no teu coração, até quarta-feira você pode ser campeão do mundo. Mas assim, fica à vontade. Queria que você cantasse desde o começo, profetizando na tua vida 2026. Todos juntos, estou subindo. Estou subindo para o lugar mais alto. Eu já queimei as fontes do passado e os meus olhos. Eu vejo o futuro, você vejo o futuro. Tudo novo se vê, tudo novo se vai nessa estrada e dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou, estou subindo pra um lugar. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Se Deus é por nós, queridos, eu não me desvio nunca mais. Eu vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pode aplaudir bem forte aí, queridos. Pai querido, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelo vento do teu Espírito que sopra sobre nós. Obrigado que o Senhor abre os nossos olhos nessa noite para olharmos para os céus de Abraão. Ó Deus, e vemos a estrela do Senhor brilhando sobre nossas vidas, ó Deus. Dá-nos sempre essa capacidade de olhar para os céus e ver a tua estrela brilhando sobre nós. O renascimento do teu Filho nos nossos corações, dentro das nossas casas, nas nossas relações, na nossa comunidade soul, na nossa família, Senhor, na vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, nas nossas celebrações, ó Deus, e nas angústias. A tua luz não vai parar de brilhar em nós, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa noite, pela força que recebemos da tua palavra, do testemunho do teu amor. Ó Deus, da força do teu Espírito Santo que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o teu nome.
Oh Deus, nós podemos dizer aquela palavra que diz: eu posso todas as coisas. Diga: eu posso todas as coisas. Mais uma vez: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Como seu pastor nessa noite, eu te abençoo com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe.